Com 272 cavalos, este Jeep Compass 2025 é um dos carros mais potentes fabricados no Brasil e também um dos carros mais potentes à venda no Brasil pela sua faixa de preço. R$ 266 mil, esse carro que é mais potente que um Jetta GLI pela mesma faixa de preço. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar tudo para vocês sobre o novo Jeep Compass 2025 na sua nova versão Overland com motor 2.0 turbo de 272 cavalos. Como a gente sabe, o Jeep Compass ele é construído na plataforma Small Wide e fabricado em Goiânia, no Pernambuco. É a mesma plataforma que deu início ao Renegade, Fiat Toro, Jeep Compass, Commander e também Ram Rampage. Que inclusive essa motorização 2.0 turbo estreou na Rampage, tanto nas nomenclaturas Rebel, Laramie e RT, e agora chegou aos modelos da Jeep, como aqui no caso do Compass, e também no Commander, com essa nova versão também Overland 2.0. Bom, então a gente vai contar para vocês aqui o que acontece nessa versão Overland, porque ela é realmente meio contraditória em algumas situações. Por quê? No caso do Commander, é um carro muito completo, refinado e com bons equipamentos, mas no Jeep Compass ele deve em alguns sentidos. E acaba sendo curioso, porque é uma versão que beira R$ 300 mil, mas tem equipamentos muito próximos à versão Longitude com motor 1.3 turbo. Então, afinal de contas, vale a pena você investir quase R$ 300 mil nessa versão só por causa do motor? Ou você prefere mais equipamentos e de repente levar uma Limited com motor 2.0 turbo diesel ou com motor 1.3? Nesse vídeo eu vou contar tudo isso para vocês. Então, pessoal, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Isso é extremamente importante para o engajamento aqui do Falando de Carro. Vamos fazer a nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, 1000 likes nesse vídeo aqui para engajar bastante, porque só aqui no Falando de Carro a gente mostra tudo para vocês, detalhe por detalhe dos carros lançados no Brasil. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora conferir tudo do Compass 2025. Já de frente com o carro, o que mudou na linha 2025 do Jeep Compass, afinal de contas, porque parece que não mudou nada. Realmente não mudou quase nada, Só essas 7 fendas aqui foram alteradas na versão 2.0, tá? As outras versões não teve a sua grade alterada. Então nós temos as 7 fendas aqui, muito parecido com o estilo do Commander, onde você tem só a parte superior e inferior cromada e o meio aqui pintado em cinza, dando um visual mais diferente, que combina com esse conjunto óptico escurecido. Luz de DRL, farol alto e baixo aqui em LED por espelho, luz de seta halógena e luz de neblina na parte inferior. Então nós temos este detalhe aqui em Black Piano, dando mais entrada de ar, até porque esse carro precisa respirar bastante. É um 2.0 que a Jeep usa inclusive no Wrangler, E agora ele é fabricado aqui no Brasil também. Então realmente ele precisa de mais entrada de ar, por isso que as 7 fendas aqui são maiores e nesse estilo mais horizontal, para chamar bastante atenção nesse ponto também. Temos a nomenclatura Jeep cromada aqui em cima, porque a versão Overland se baseia num apelo mais luxuoso, então é por isso que nós temos esse acabamento. Mas notem que, ao contrário da versão topo de linha Black Hawk ou outras versões do Jeep Compass, a versão Overland, que é uma das mais caras, não possui sensor de estacionamento dianteiro. Achei muito estranho isso, Por que não colocar o sensor de estacionamento dianteiro aqui no carro? Ele conta com frenagem autônoma, fica posicionado aqui, ele tem direção semi-autônoma por sinal também, mas ele não tem um sensor dianteiro. Muito estranho isso e contraditório, A versão Overland do Commander possui todos os equipamentos, mas quando chega no Compass, perde alguns detalhes como o sensor dianteiro e outros que a gente vai contar ao longo do vídeo. Então o visual é muito legal, o farol continua sendo o mesmo, Ao contrário da versão europeia, que conta com farol de projetor, aqui no Brasil ele ainda continua por LED por espelhos, uma construção muito mais simples, mas ainda funcional no caso, Então não deve em nada no quesito de iluminação, só que é menos tecnológico comparado à versão europeia. Com relação à motorização, o Compass estreia o motor 2.0 turbo Hurricane com incríveis 272 cavalos de potência, 40,8 kg de torque máximo, sempre com tração integral e câmbio automático de 9 velocidades. O detalhe é o 0 a 100 em 6,3 segundos. Um dos carros mais rápidos à venda no mercado brasileiro. É impressionante realmente essa motorização. Porém,
O fato que pega aqui é que ele não é flex, puramente a gasolina, porque ele vem importado, o volume é baixo, então não justificou ainda para a Stellantis nacionalizar esse motor e transformar ele em flex. Mesmo sendo gasolina, é um carro extremamente beberrão. Cavalo que anda, cavalo que bebe. Está fazendo uma média urbana de 6 km por litro e na estrada vai chegar a 10 km por litro. Muito gastão. Lógico, um consumo muito próximo da versão 1.3, mas aqui você tem um refresco de ter uma sensação de velocidade muito maior. O carro anda muito comparado a 1.3, mas de fato você tem que comprar o carro e esquecer do consumo porque deve bastante. Um outro detalhe é que notem que o filtro de ar é bem para cima aqui, né? A entrada de ar é alta, até porque é um Jeep 4x4, mas notem que a caixa aqui do ar, né, realmente do filtro, é muito alta, chama muita atenção isso. O carro é para fora do capô praticamente, sorte que o capô é mais alto também e facilita, mas comparado a 1.3 e a diesel, é um motor muito mais alto e chama bastante atenção nesse ponto. Com relação às medidas, tudo permanece igual. 4,44 m de comprimento com 2,63 m de entrecho. Um bom entrecho, mas deve em porta-malas, a gente já vai chegar lá. Na parte lateral, as grandes novidades da nova versão Overland são essas rodas de liga leve aqui cinza fosco, bastante bonitas também, tá? Pneus 235 perfil 45 de aro 19, uma medida maior e um pneu um pouco mais largo, justamente por conta da potência do carro. Uma outra coisa que a Stellantis mexeu aqui no caso do Jeep Compass foi a sua suspensão, deixando ela um pouco mais firme, justamente para dar mais estabilidade para esse SUV. Afinal de contas, a Jeep tem um apelo mais confortável, continua sendo, mas um pouco mais firme comparado às versões tradicionais, ajudando muito mais em curvas, mas ao mesmo tempo dá aquele conforto no uso da cidade que a gente já vai contar para vocês. A nomenclatura Compass até hoje não foi alterada. Renegade mudou, o Commander estreou uma nova grafia, mas o Compass permanece com essa mesma grafia aqui que estreou no carro lá em 2019, 2020 mais ou menos. Então, até agora, a Jeep ainda não alterou nesse sentido. Temos o retrovisor pintado em black piano, assim como a pintura Biton, o teto também é escurecido. Temos o detalhe cromado que passa pela parte superior do vidro aqui também, como a luz na parte inferior e repetidores de setas também. Bom, essa versão conta com o keyless, colocando o dedo aqui nós temos o trancamento e quando a gente coloca a mão na maçaneta, destranca, detalhe para o rebatimento automático do retrovisor. Porém, essa versão não conta com sensor de ponto cego, o que é oferecido na versão Overland do Jeep Commander. Curioso, né? Não tem sensor dianteiro, não tem sensor de ponto cego e também não possui porta-malas elétrico, que eu já vou contar para vocês. Rack na parte superior aqui é pretinho, nós temos a antena ali normal, não é antena no estilo Shark como acontece em vários outros produtos, freio a disco nas 4 rodas e o visual realmente é bastante interessante. Nessa versão, como o apelo é luxo, você não tem aqueles detalhes em preto brilhante ou preto fosco, como acontece em outras versões, né? É realmente tudo pintado na cor da carroceria para deixar o visual mais elegante e mais bonito também. Aqui na parte traseira, o Compass se diferencia nessa versão pela dupla saída de escapamento que vocês estão vendo. Então nós temos aqui esse apliquezinho, né, o difusor diferente, com 2 escapes. Curioso que ao contrário da Rampage RT, por exemplo, que você tem um apelo sonoro no escapamento, aqui no Compass, tanto na Overland, sobretudo na Black Hawk, não tem nenhum tipo de ronco. Não sei se não passaria em homologação ou alguma coisa do tipo, ou realmente a Stellantis não quis gastar dinheiro com isso. Mas o fato é que é um carro bastante silencioso quando você anda. E segundo a própria Jeep, né, eles falaram que durante os laboratórios de desenvolvimento do carro e uma série de coisas, eles comentaram que o cliente não ligaria para um ronco de escapamento nas versões turbo, né, com 272 cavalos. E eu quero saber de vocês aí que estão assistindo esse videozinho aqui do YouTube. Vocês gostariam de que pelo menos a versão Black Hawk tivesse um ronco de escapamento esportivo ou preferem um carro mais silencioso? Temos a nomenclatura 4x4 posicionada aqui, nomenclatura Overland nessa região, nomenclatura Jeep e aqui em cima, né, fica aquele monstro do Lago Ness. Como eu disse, a versão Overland, no caso do Jeep Commander, possui porta-malas elétrico e aqui no caso do Jeep Compass, não. Não fazendo sentido, mais uma vez, não ter o porta-malas elétrico, né? Não faz sentido. Por que uma versão Overland possui, a outra não? Muito estranho, né? Parece a linha RS da GM. Cada linha RS para determinado carro é baseada numa versão. Aqui parece que o Overland se baseia quase numa longitude, sabe? Devendo em alguns sentidos que, sei lá, não faz sentido, né? Nós temos aqui o acabamento
mais simples mesmo, forração lateral é em plástico que particularmente não gosto, prefiro com depano, melhor isolamento acústico e diminui a barulheira aqui no porta-malas. Também temos o subwoofer aqui do sistema de som Beats, que é muito bom por sinal também. E nós temos aqui na parte inferior o step temporário, com esse detalhe em 2 níveis, né? Você consegue colocar esse tampão um pouco mais para baixo, e aí você vai ter mais ou menos 420 litros de capacidade de carga. Melhor que o Jeep Renegade, mas se você parar para analisar os seus concorrentes, como Nivus, Taos, Tiggo, Sete e por aí vai, ele deve bastante em porta-malas, né? Realmente isso deve um pouquinho nos modelos da Jeep, mas sobretudo no espaço interno é uma grande vantagem, a gente vai contar agora. Bom pessoal, e aqui dentro, o que será que muda no Compass 2025? Com relação ao acabamento, nada. Material em plástico duro nessa região superior, só que na altura do cotovelo nós temos revestimento em couro com essa costura em bronze, dando um ar bastante bonito para o carro. E por causa do sistema de som Beats, nós temos o alto-falante médio aqui e o agudo na parte superior. Com relação à ergonomia, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 1,75 m de altura. Notem que eu tenho um bom espaço de joelhos, tá? Consigo me acomodar muito bem aqui. Também temos os bancos revestidos em couro, bem macios, porém, pessoal, mais indicado realmente para 4 pessoas, tá? O do meio aqui, só uma criança consegue sentar, fica bastante apertado. Temos 2 saídas de ar na parte central aqui do carro, com 2 tomadas USB também. Porém, não há aquela tomada de parede como acontecia nas versões antigamente. Isso se perdeu, porque pelo visto ninguém usa, não faz falta, então a Jeep tirou de circulação esse detalhe. Essa versão conta com teto solar, que é um opcional de quase 10 mil reais por sinal. O forro do teto aqui, as colunas são escurecidas e conta com os airbags de cortina nos bancos e os frontais também. Então, ponto positivo com relação à segurança embarcada, além de freios ABS e controle de tração e estabilidade também. Com relação à altura do teto, eu fico quase na conta se estiver bem assim certinho. Se eu sentar um pouco mais folgado aqui, mais relaxado, sobra um bom espaço, tá? Então assim, o Compass sempre foi um bom custo-benefício para quem quer um SUV médio com um carro bem acabado e um design bonito também. E na dianteira temos poucas coisas novas que são mais equipamentos e é isso que eu vou contar para vocês. Já na parte dianteira, poucas coisas mudaram. Como eu falei para vocês, mais equipamentos a gente já vai chegar lá. Mas refrescando aí a ergonomia do carro e o bom acabamento interno na parte dianteira. A porta aqui é de material macio, com esse detalhe em preto brilhante, temos a maçaneta prateadinha também, ajuste dos vidros elétricos e retrovisor com rebatimento automático, como falei para vocês, temos essa moldura prateadinha aqui do sistema de som Beats e banco elétrico com ajuste lombar para o motorista. O volante possui ajuste de altura e profundidade, temos um excelente acabamento aqui e para viajar nem se fala, baita produto. Não é para menos que o Compass foi um dos SUVs mais vendidos do Brasil. Hoje não é, mas ainda assim está lá no topo entre os carros mais desejados pelo brasileiro. A gente já vai contar o porquê que as pessoas gostam tanto do carro. Mas primeiro, vamos entrar aqui e eu vou contar para vocês o que tem na nova linha 2025 do Compass Overland 2.0. Bom pessoal, então aqui na parte interna. Essa daqui é a chave do carro, certo? Conta com partida remota, mas comando simples, né? Só tranca e destranca e a partida remota, nada mais, tá? Nada mais mesmo. Dando a partida que é por botão, temos a apresentação ali desde 1941, né? Carrega aqui a tela. Temos uma apresentação Compass ali também. E já contando para vocês, o excelente acabamento desse carro. Por quê? Material macio na parte superior, material macio aqui revestido em couro com essa costura bronze. E esse detalhe aqui esmaltado, né? Com acabamento em cromado também bastante bonito. Bom, o volante revestido em couro também com pedal shifts. Temos alguns comandos do painel de instrumentos e comandos do piloto automático com semi-autônomo. Uma das novidades da linha 2025 do carro é realmente oferecer aí a direção semi-autônoma. Ele conta com acendimento automático dos faróis, tem um sensor de chuva, retrovisor crepuscular e iluminação interna em LED também. Outro ponto é que aqui do lado esquerdo nós temos ajuste de altura do facho do farol e ajuste da iluminação interna, que agrega tanto painel de instrumentos, central multimídia e os botões disponíveis para o carro, tá? Tudo realmente tem um dimmer ali para você poder mexer. Aqui embaixo nós temos a manopla do câmbio automático de 9 velocidades, como eu disse para vocês, com pedal shifts. E curioso, essa versão aqui, o apelo é ser esportivo e tudo mais, mas você tem comandos off-road com ele. Comandos aqui de Snow, Sand e Mud, né? Além do automático. Então, curioso um pouco com relação a isso, você não tem função Sport. E além disso, você tem Auto-Hold, 4x4 reduzida, 4x4 blocado e também assistente de descida para esse carro. Temos carregador sem fio com ventilação, 2 tomadas USB aqui,
comandos do ar digital de 2 zonas na parte superior, onde você consegue manusear tudo, além da central multimídia, que possui espelhamento tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto e também conexão com Alexa, se você quiser. Outro ponto importante é que nós temos aqui o detalhe do ar-condicionado, que você consegue manusear pela tela, e também a GPS nativo. Eu acho uma coisa muito importante quando estamos falando de um produto com apelo off-road, onde você vai para uma estrada de terra, onde você vai ficar sem sinal. Então você ter um GPS nativo, na minha humilde opinião, é muito importante, tá? Além disso, você tem todas as outras configurações para você mexer, como com relação a trancamento, né, trava das portas, freio de mão, luzes e uma série de coisas você consegue fazer diretamente pela central multimídia. Logo abaixo nós temos comandos de Start-Stop, controle de tração e estabilidade, assistente de faixa e comandos do sensor apenas traseiro. Como eu falei para vocês, não tem dianteiro, tão menos Park Assist nessa versão aqui que vocês estão vendo. O freio de mão é eletrônico, temos 2 porta-copos e o baúzinho aqui, né, do apoio de braço central. Uma curiosidade é que o Compass não possui mais aquele baú embaixo do banco, como acontecia também no Renegade, tá? Se perderam essas coisas porque, pelo visto, ninguém usava e ninguém deu muita falta, e a Jeep tirou também. Como eu disse, você tem iluminação em LED na parte superior aqui, e os comandos do teto solar que você manuseia diretamente aqui por cima, né, onde a gente tem a abertura, né, você tem a parte também da persiana e uma série de coisas. Abre muito bem, é um belo teto solar por sinal, mas que você paga caro por isso, quase 10 mil reais para você pôr um teto solar no Jeep Compass. Bom, o para-sol aqui conta com espelho e iluminação, tanto para passageiro quanto para o motorista também. Lembrando para vocês, pessoal, que a ergonomia do carro, na minha opinião, é muito boa, tá? Ajuste de altura e profundidade do volante, realmente é muito legal. E o cluster 100% digital conta com algumas informações. Eu acho que está na hora da Jeep começar a tematizar melhor esses painéis de instrumentos aqui. Mas esse conta com conta-giros e velocímetro. Na parte central ali você tem outras funções como velocímetro, tem informações com relação ao consumo, temperatura do óleo, do câmbio, da água, né, pressão do óleo, TPMS, prazo para revisão, também tem informações ao consumo Trip A e Trip B, o modo de condução selecionado, parte de mídia, né, e configurações da tela, onde você pode ajustar ali entre temperatura, trip, horário, né, essas coisas que você consegue configurar aqui com esse painel de instrumentos, que na minha opinião está na hora da Jeep começar a alterar isso. Bom, agora pessoal, a gente vai dar uma volta no carro. Eu vou contar para vocês aí como que é andar com um Compass 2.0 na cidade, se realmente tem muita diferença comparado ao 1.3, se vale a pena aí a compra, né, para quem está considerando, e contar para vocês também como que funciona toda a parte de direção assistida desse carro. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e bora conferir como anda o novo Jeep Compass 2025. Bom pessoal, então vamos às impressões ao dirigir aqui com o Compass Overland 2025 com este motor 2.0 turbo que, como eu falei para vocês, tem 272 cavalos de potência, 40.8 kg de torque máximo e câmbio automático de 9 velocidades com tração integral. Bom, a gente já sabe que a Jeep já tinha um motor aí 2.0 turbo, esse Hurricane equipado no Wrangler, também ele equipado agora, né, na Rampage, e chegou ao Jeep Compass e o Commander. A gente tinha andado recentemente no lançamento, né, mas agora a gente vai andar aqui no uso urbano, onde a gente costuma andar, justamente que assim a gente tem nossos parâmetros com relação à suspensão, a motorização, ao consumo, como falei para vocês, e por aí vai. Então, este motor 2.0 turbo estreou no Jeep Wrangler, agora é vendido também no Jeep Compass e Commander, também é vendido na Rampage. É uma motorização importada, é apenas gasolina, não é flex, o que eu acho que isso deve acontecer aí num futuro, porque até então é um motor que tende a ficar no Brasil e se a Stellantis pensa em nacionalização de seus produtos, acho que o flex é um futuro aí meio breve para essa motorização. Mas a gente percebe que é um carro com muito fôlego agora. Olha o quanto anda este Jeep Compass aqui, né, agora com este motor 2.0. Como ele tem fôlego, como ele anda bem, sem você pisar muito no acelerador. Meio pedal já é o suficiente para você ter potência com esse carro. Então, assim, deu para perceber muito bem que, para um uso mais rodoviário principalmente, ó, olha o fôlego que você tem para subir com o carro, ó. Como ele vai bem, como ele anda rápido, sabe? Você realmente percebe a impressão de velocidade rápido com ele, mesmo sendo um motor um pouco mais quietinho.
né? Ele não é um motor muito ruidoso, até 1.3 é mais ruidoso do que esse carro aqui. Ele é mais quieto, mas você percebe que embala mais, né? Lá são 27 kg de torque, aqui são 40 kg de torque. É muita diferença, né? Não vou falar que é o dobro, mas a gente tá falando aí de um produto, vai, tranquilamente 50% mais torque comparado à versão T270. E o curioso também é uma outra coisa, né? Eles chamam só de motor Hurricane, enquanto você tem o gasolina, né, normal lá, o T200, T270, esse daqui devia ser o T400, né? Mas não é, na verdade. Deveria ter ficado essa nomenclatura também aqui, eu acho que para fazer mais sentido com os motores gasolina da Jeep. Mas, como vocês viram, anda bem, empolga bastante, é muito rápido, empolga. Esse câmbio de 9 velocidades aqui se adequou bem. Eu ainda acho que em alguns momentos essa variação do torque ali, né, ele meio que se perde um pouco, dá aquele esquema meio CVT que eu comento para vocês. Eu acho que nada comparado a câmbios de dupla embreagem como a gente conhece em produtos do grupo Volkswagen, como o Jetta, né, como Audi, como Volkswagen em geral ali. A gente tinha os antigos Jetta, né, Golf GTI e por aí vai. Aqueles câmbios eram muito mais inteligentes, mais eficientes, aproveitava mais a motorização, mas a gente sabe que isso infringia em uma série de coisas, era um custo até mais alto você fazer um câmbio de dupla embreagem comparado a esses novos automáticos que têm ficado mais rápidos e mais econômicos, né, atendendo aí as novas normas de emissão global, né, não é só Brasil não. Mas a gente percebe que se você anda meio que normal, ó, ele pensa um pouquinho, né? O câmbio poderia trabalhar um pouco melhor, mas não. Agora, se você tuxa o pé, ó, igual agora, ó, olha como ele cresce, ó, como o carro vai rápido. A tração integral ajuda bastante você realmente ter um fôlego maior com o carro. Quando ele vai chegando perto do headline, vocês viram ali que pisca vermelho, né? O painel de instrumentos, então é legal isso daí também para vocês terem uma sensação de velocidade maior, o que eu acho que deveria ter uma função Sport para esse carro. Trabalhando aqui, ó, no modo manual, ó, as trocas são bem rápidas, muito melhor do que a da 1.3, sabe? Você percebe aqui um fôlego mais interessante com relação às trocas de marcha do carro. Realmente no 1.3 você tem uma sensação lenta de resposta, aqui melhora muito mais, e o que ajuda sobretudo na estabilidade desse carro, na minha opinião, é justamente você ter aqui a tração integral. Com a tração integral do carro, você realmente percebe ele responder melhor em curvas, um carro dinamicamente muito melhor. Lógico, como a suspensão é mais firme, o carro está um pouquinho mais pregado no chão, isso também é notável aqui com ele, então são pontos positivos. E até já comentando sobre esse ponto de suspensão, mesmo sendo um perfil mais baixo, 45, roda de 19 polegadas, o que não combina nada com um Jeep, né, como a marca desse carro aqui, né, a gente fala de um carro 4x4, com função off-road, uma série de coisas, mas com roda 19, um perfil baixo e uma suspensão mais dura, nada a ver para um carro com um aspecto off-road. Até porque a Jeep, né, no Compass aqui principalmente, ele tem um apelo muito mais urbano do que um carro off-road de fato. Tanto é que a versão Trailhawk não existe mais, ela deve voltar com a nomenclatura 4xE, né, importado da Itália, o que ainda não foi confirmado, mas é o que se especula bastante com relação à versão Trailhawk do carro, que aí sim você tem esse apelo off-road. Mas aqui você percebe que o carro é muito mais calibrado para o uso diário, para você andar no dia a dia com ele. Então, uma suspensão muito bem calibrada para o nosso dia a dia, apesar de ser mais firme, não é aquele incômodo de um carro duro. Se você pega aí alguns Mercedes, principalmente, com uma pegada um pouco mais esportiva, você tem um carro muito duro de você andar. O próprio X1 é um carro bem esquisito de você andar no dia a dia, porque bate bastante. Os pneus Runflat também contribuem muito para você ter um carro mais duro. Mas aqui você tem uma suspensão bem macia, bem gostosa, uma suspensão silenciosa sobretudo. Então é um lado bom e ruim, porque você acaba abusando de alguns buracos por conta disso, né? Por você ter uma suspensão mais confortável, uma suspensão mais silenciosa, você acaba abusando em alguns buracos e pode acabar estragando a suspensão se você não tomar esse certo cuidado. Mas no dia a dia aqui cumpre muito bem o fato de ser um carro gostoso. Eu quero destacar uma coisa com vocês aqui com relação à transmissão que me veio agora. Ele tem um negócio que quando você está quase no ponto dele trocar de marcha e você alivia o pé do acelerador, você tem um tranco
sabe assim? Você tem um empurrão com o câmbio. É meio estranho de explicar isso para vocês, mas se você está andando um pouquinho devagarzinho, né, entrando num estacionamento, numa garagem, você anda um pouquinho devagar e o câmbio dá uma troca de marcha, você tem um empurrão. É meio ruim isso, porque o carro acaba andando mais do que você já está prevendo que ele andasse. Então você é meio pego de surpresa ali nesse psicológico. É só uma curiosidade aí que eu percebi e eu quis contar isso para vocês, tá? Ele tem esse leve delay na aceleração. Você tira o pé do acelerador, mas ele ainda continua dando uma aceleração como se fosse um heavy match, sabe? É meio esquisito de explicar, mas acontece isso. Bom, com relação ao consumo de combustível, é muito negativo por um carro que você pensa hoje em economia, né? Quem compra um Compass ainda pensa em um carro econômico. Poucos acho que comprariam o carro não se importando com isso. E aqui você tem um consumo muito negativo. Mesmo andando na casca, devagar, sem realmente assim acelerar por nada, você tem um consumo urbano de 6,5 km por litro. Sim, o mesmo consumo do motor 1.3. Se você analisar por esse lado, você tem um carro que anda muito mais consumindo mesmo. Então, beleza. Mas você tem um carro muito gastão, principalmente na estrada. É um carro que vai fazer facilmente só 10 km por litro na estrada, assim como faz a Rampage. Só que, no caso da Rampage, você tem um carro quadrado, é uma caminhonete, você espera ter um consumo negativo. Mas no caso do Jeep Compass, por mais que seja um SUV, é um carro mais arredondado, é um carro mais pensado numa aerodinâmica, um pneu aqui é um pneu mais de asfalto, com baixa rolagem e uma série de coisas, mas mesmo assim o consumo fica bem negativo. Se você analisar os seus concorrentes, como passou do meu lado ali agora, Song Plus, como acontece agora com os novos Haval, né, o PH19, que você tem ali um motor híbrido para auxiliar no consumo e potência, esse carro é gastão. Agora, se você realmente ainda se importa com esse lado de não comprar uma marca chinesa, né, que é um carro potente e uma série de coisas, o Compass nessa nova versão Overland e na Black Hawk é a sua única opção de ter um SUV abaixo dos 300 mil reais, com 272 cavalos. E está falando de menos de R$1.000 o cavalo aqui, né? São 266 mil para 272. Então, é uma conta até que interessante. Menos de R$1.000 o cavalo para você ter aqui um carro bastante potente por um preço que hoje, né, tá aí dentro do que se espera para um SUV médio. Mas se você analisar concorrentes como os próprios chineses, né, o Song e os Haval, que você tem ali um Hadas mais completo, né, e uma série de coisas, ele fica devendo. Uma outra coisa que se você analisar numa categoria de sedãs, você pode comprar um novo Honda Civic por 250 mil reais, com todos esses sistemas de assistência, fora um conjunto híbrido que vai fazer tranquilamente 20 km por litro na cidade, vai fazer seus 18, 19 km por litro na estrada também, extremamente econômico, e você vai ter um carro muito mais completo, muito mais tecnológico, um sedã médio, né, e uma série de coisas. E a gente não pode esquecer também, já que a gente está falando de comparativo aí de preços e potências, do próprio Jetta GLI, né, que é um carro também bastante interessante. São 230 cavalos, é lógico, é menos potente do que esse carro, mas pelo fato de ser um sedã, uma calibração mais esportiva e uma série de coisas, você tem um carro com uma dinâmica e uma impressão ao dirigir tão rápida quanto esse daqui, né, que é o novo Compass 2.0. Então vai muito do que você está buscando. Lógico, se você quer um SUV potente, eu acho que esse daqui é uma das melhores opções que você pode ter hoje na sua garagem. Mas se você quer um veículo potente por essa faixa de preço, você tem boas opções no mercado também. Lógico que todo mundo esquece do Civic, mas eu acho uma compra bastante significativa se você analisar com este Compass aqui. Isso na minha opinião. Até quero saber de vocês aí se comprariam ou não um Civic já na faixa de preço de um Jeep Compass como esse daqui. Então é isso, pessoal. Eu analisei para vocês aí um pouco sobre o comportamento dinâmico do carro, sobre a potência, consumo, comparei ele com alguns concorrentes e até com concorrentes que não fazem parte da sua mesma categoria, justamente para refletir aí para vocês qual é a do Jeep Compass 2025. Então, para quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Isso é muito importante para o engajamento aqui do Falando de Carro, tá? Em breve a gente vai andar no Commander com este motor também e refrescar aí a nossa avaliação e realmente saber se é uma boa compra para você ou não. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.